Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa ideia que pode virar de cabeça para baixo a nossa visão sobre a vida. A ideia de que, na essência, a vida não é sobre matéria, mas sim sobre informação. Está chovendo DNA lá fora. Essa frase nos convida a olhar para algo super comum, como aquelas sementinhas de dente de leão flutuando no ar, e a se perguntar: o que a gente está vendo de verdade? Bem, o que a gente vê é aquela penugem, aquela parte fofinha de celulose. Parece a coisa mais importante, né? Mas na verdade é só uma embalagem, um sistema de entrega totalmente descartável. E aqui está o ponto central da nossa conversa. O veículo, a celulose, é o que a gente vê, mas ele é passageiro. A verdadeira essência, a mensagem que pode ser imortal, está ali escondida nas minúsculas instruções do DNA que ele carrega. A celulose existe para servir ao DNA, e não o contrário. Para a gente entender essa nova perspectiva, primeiro a gente precisa deixar para trás uma ideia bem antiga sobre o que torna algo vivo. Antigamente, os cientistas acreditavam numa coisa chamada protoplasma. Seria uma espécie de gosma vital, sabe? A essência da vida. Acreditava-se que os seres vivos eram feitos de um material fundamentalmente diferente do resto do universo. Mas hoje, a ciência mostra que não existe ingrediente mágico. A vida usa as mesmas moléculas das coisas não vivas. Então, qual é o segredo? O pulo do gato não está no quê, mas sim no como. Na organização complexa guiada por um programa, um conjunto de instruções. E essa mudança de paradigma é total. Para entender a vida, não adianta pensar em matéria pulsante. O negócio é pensar em tecnologia da informação. O DNA é o software, e os nossos corpos são o hardware que executa o programa da existência. Essa natureza digital da vida, acredite, resolveu um dos maiores problemas que a teoria da evolução já enfrentou. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. Darwin propôs a seleção natural, mas havia uma falha no raciocínio dele que ele simplesmente não conseguia resolver. Uma crítica que quase invalidou a teoria inteira. O problema era a crença na tal da herança por mistura. A ideia de que, se um pai era alto e o outro baixo, o filho teria uma altura média. Parece lógico, né? Só que isso criava um paradoxo fatal. Como a seleção natural poderia funcionar se qualquer nova característica boa fosse simplesmente diluída na média da população? É como misturar tinta preta e branca. O resultado é cinza. E se a gente misturar cinza com cinza, nunca mais teremos o preto ou o branco originais. Da mesma forma, qualquer característica vantajosa seria diluída até sumir em poucas gerações, não deixando nada para a seleção natural agir. A lição aqui é bem clara. Para a evolução funcionar, a informação tem que ser preservada, não misturada. A solução, que Darwin não conheceu, já tinha sido descoberta por Gregor Mendel. A hereditariedade não é como tinta, ela é digital. Os genes são passados como unidades discretas, como partículas que não se misturam. Ou se herda o gene inteiro, ou não se herda. Simples assim. A gente pode pensar no DNA como a memória ROM de um computador. A informação é gravada uma vez só, lá na concepção, e depois ela é apenas lida ao longo da vida do organismo. É um código estável e não uma mistura fluida. Então, ok, já estabelecemos que a herança é digital, não analógica. Mas o quão confiável é esse código digital? A resposta é, sinceramente, de cair o queixo. Vamos pegar um exemplo bem concreto. Um gene chamado histona H4, que é fundamental para a estrutura dos cromossomos. Pensa só nisso. O ancestral comum de vacas e ervilhas viveu há 1,5 bilhão de anos. Desde então, em duas linhagens que se separaram por um tempo geológico, o gene da histona H4 foi copiado incontáveis vezes. E hoje, o texto genético de 306 letras desse gene é praticamente idêntico. A diferença? Apenas 2 letrinhas. Em cada uma dessas linhagens, estima-se que esse gene foi copiado 20 bilhões de vezes. 20 bilhões! Depois de tudo isso, o texto mudou menos de 1%. É uma fidelidade de arquivamento que é quase perfeita. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, um bom digitador humano comete um erro por página, mais ou menos. Para igualar a precisão do DNA, esse digitador teria que ser capaz de copiar a Bíblia inteira 250 mil vezes, cometendo um único erro no total. É uma fidelidade quase inimaginável. Mas como essa precisão toda é possível? Basicamente, por 2 razões. Primeiro,
A própria máquina de cópia do DNA tem uma função de revisão que corrige a maioria dos erros. E segundo, a seleção natural é um filtro implacável. Qualquer erro grave num gene tão vital significa que o organismo não sobrevive e o erro, bom, ele desaparece junto. Certo, então a vida é informação digital copiada com altíssima fidelidade. Mas isso nos leva a uma pergunta fundamental. Para quê? Qual é o objetivo disso tudo? E aqui a gente chega na ideia mais radical de todas. A visão convencional diz que o DNA é uma ferramenta que a gente usa para se construir, mas a verdade pode ser o exato oposto. Nós, os organismos, somos as ferramentas. Somos máquinas de sobrevivência que existem para o benefício do DNA. Nossos corpos são máquinas de sobrevivência temporárias, veículos. Os verdadeiros protagonistas da história da vida são as mensagens de DNA que a gente carrega. Replicadores que existem há milhões, talvez bilhões de anos, saltando de corpo em corpo, de geração em geração. E a influência de um gene pode ir muito além do corpo que ele habita. Pensa num castor. Uma pequena mudança no DNA pode alterar as conexões no cérebro dele. Isso muda o comportamento dele, fazendo com que ele construa represas melhores. A represa cria um lago maior e mais seguro, o que permite que ele tenha mais filhotes. E o resultado final? Aquele gene que codifica para represas melhores se espalha. O gene não só construiu um castor, ele redesenhou o ambiente para garantir a sua própria replicação. Isso nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Se um organismo é um veículo passageiro, e o DNA é a informação imortal que ele carrega, seriam os organismos apenas máquinas de sobrevivência complexas, construídas por e para seus genes imortais? É uma ideia que nos força a repensar totalmente nosso lugar no grande rio da vida. Obrigado por acompanhar essa exploração.